Tanto é que os acordos feitos nos bastidores dos governos do mundo com entidades que são reptilianas, e existe um ser que eu já me referi também nos meus canais, que está no aeroporto de Denver. É um reptiliano de 3,15 metros de altura. O cara, ele oferece ao governo americano tecnologia e em troca ele recebe plasma humano. Caramba. Criou todo esse sistema, ele emanou todo esse sistema a partir das outras deidades, né? Mas ele fez isso e ele não quer interferir no livre-arbítrio de ninguém. E a notícia que se corre nos planos espirituais é que Deus não interfere de fato. Ele estabeleceu esses padrões, mas cada um seja o que deseja ser. Deus, esse deu deidade. É a deidade. Certo. Né? Então, os Javés da vida, os Arcontes, os Anunnakis, os reptilianos, os magos negros, há um interesse em manter uma agenda para eles se beneficiarem e os outros que se explodam. Claro. A deidade não faz isso. Por isso que Javé não é o Deus de verdade, ele é um Deus tribal. Né? Eu me referi recentemente no meu canal, no YouTube, a uma questão do sangue e da água. Né? Por que eu estou tocando nisso? Porque o sangue humano é o sangue mais poderoso que atualmente existe no cosmos que a gente conhece. O sangue contém o quê? Água. Nosso corpo é constituído de quantos por cento de água? 75% de água. Então, a água que está no sangue, no plasma, o plasma humano é formado de 90% de água, na verdade, né? É no sangue, na vibração que o sangue, porque o sangue, para Rudolf Steiner e outros, era a encarnação do princípio espiritual. A visão dele. É a coisa mais material, mas ao mesmo tempo flexível entre algo sutil e algo denso. Todos os arcontes, Anunnakis estão atrás do sangue, tanto é humano, tanto é que os acordos feitos nos bastidores dos governos do mundo com entidades que são reptilianas, e existe um ser que eu já me referi também nos meus canais, que está no aeroporto de Denver. É um reptiliano de 3,15 metros de altura. O cara, ele oferece ao governo americano tecnologia e em troca ele recebe plasma humano. Caramba. Vocês assistiram um filme O Destino de Júpiter. Tem a indústria Abrasax, né? O nome Abrasax não é colocado de maneira fortuita, é um nome relacionado ao gnosticismo antigo. E Abrasax, na verdade, é um erro dos gnósticos, porque é um dos nomes da deidade suprema. Ou Abrasax, tanto faz, né? Nessa indústria Abrasax, o que eles fazem? Eles capturam, colhem o ser humano como baterias. Para ser a energia deles mesmos. O que acontece com a família do Imperador Balém, lá do filme? Se rejuvenescem e passam a ser imortais. Aí tem uma conspiracionismo envolvendo o adrenocromo, né? Mas se eu disser que isso tem fundo de verdade, por que eu estou falando de tudo isso aqui ao mesmo tempo? O sangue humano produz coisas que a gente não imagina. Se você pegar uma frequência correta, colocar um copo com sangue, ou mínimo poucas gotas, mantralizar com uma certa intenção, esse sangue vai virar outra coisa, vai deixar de ser o sangue que você conhece do ponto de vista científico. Os magos da antiguidade faziam isso e criavam golems, que são elementais artificiais para obedecer o seu comando. Aliás, isso é feito até hoje, só que a galera não fala tanto, mas faz. Existe. Né? Isso aqui são elementais. São forças para manter o controle. De novo apareceu ele. Então, nós estamos num processo onde nós só temos uma... eu vou colocar dessa forma, pode parecer muito pessimista. E me avise se eu estou sendo pessimista demais, mas assim, nós só temos uma espécie de saída, que é desestruturar e desestabilizar todo e qualquer sistema cujo objetivo é deixar você muito dócil demais, muito quietinho demais, muito obediente demais, e com alto grau de alforria, de rebelião no sentido positivo. Uma rebelião filosófica, onde você construa valores a partir do que você vivencia e não a partir de valores que são impostos a você. Tá? É esse o ponto.
Esse seria... você falou que tem 3... Estava falando há um pouco tempo atrás. São 3 maneiras de sair dessa Matrix. Essa seria uma delas? Sim. É que eu estava falando dos simulacros de Baudrillard. Né? Eu estava falando eu me referi aos conceitos dele, mas eu ia falar da teoria da caverna de Platão. Você sabe da teoria da caverna de Platão. Está todo mundo acorrentado. Dos pés ao pescoço. Pode recapitular aí para quem não conhece. Para quem nunca ouviu falar, Platão, no livro 10 da República, fala de que todos os seres estão presos da corrente, nos pés ao pescoço. Só que um belo dia, e essas pessoas estão olhando vultos passar projetados numa parede e estão ouvindo barulhos, pessoas brigando, pessoas com sei lá o quê, e alguém consegue se libertar daqueles grilhões, né? E essa pessoa sai de dentro da caverna correndo velozmente e vem a ela a incidência muito intensa dos raios do sol. Então, quando você está correndo e o sol muito intenso, você não consegue enxergar muita coisa. Essa pessoa começa a diminuir os passos, sai da caverna, aí o que ela observa? O sol, árvores, animais, realidade. Aí ela tem uma intuição. Bom, a verdadeira realidade é essa daqui fora. O pessoal lá dentro está numa ilusão. O que eu vou fazer? Eu vou retornar para tentar libertar. Mas o Platão foi safado. Ele não disse como o cara conseguiu se libertar dos grilhões. Aí ele entra, volta para a caverna. Lá fora é o mundo real. Eu vim aqui para libertar vocês. Aí o que os caras fazem? Você é louco. Você enlouqueceu. Vamos matar você. Platão também não diz como matam. Eles estão todos presos, né? Mas tudo bem. É uma artimanha do pensamento de Platão, né? Sim. É verdade. Mas não tinha pensado nisso. Mas o fato é que ele tentou fazer algo e quando alguém tenta libertar a consciência das pessoas, ou é crucificado, ou é ridicularizado, ou tem a sua vida chafurdada, no sentido de perder a credibilidade pessoal, o sistema age dessa forma. Mas tem uma coisa que na sua pergunta, agora eu estou entendendo por um outro viés, e que é muito chocante. Tudo isso pode ser um jogo onde os mestres e essas trevas, no fundo, trabalham com o mesmo objetivo, com caminhos diferentes. Um discurso desse acaba com qualquer perspectiva de alguém se espiritualizar, mas pode ser que seja necessário, em algum nível. Ou seja, nós só temos uma saída, é entender as coisas como funcionam e não como a gente deseja que elas sejam. Porque existe no ser humano uma idealização de como a verdade ou como as coisas devem ser. O futuro talvez mostre para a gente que as coisas não funcionam dessa maneira. Que não há como você escapar do aspecto de ser o que você é. Com trevas e luz ao mesmo tempo. Nós, seres humanos, somos maravilhosos porque somos trevas e luz ao mesmo tempo. Mas ter consciência de que somos trevas e luz simultaneamente, liberta. Perfeito. Não ter essa consciência é o que eles mais desejam. Teria nessa visão a possibilidade de uma dessas pessoas, um desses seres, né, que se libertou da caverna de Platão e voltou para tentar avisar ser Jesus? Sim, Jesus é o arquétipo que encarna isso. Jesus, Apolônio, Siddhartha, Confúcio, Lao Tse, Gina Mahavira. Os avatares. Todos esses avatares, alguns deles têm uma programação muito limitada quando encarnam, porque um avatar vem com uma programação específica para poderem agir. Eu gosto mais do conceito de Jivan Mukta, que é o ser que se auto-faz como ele se torna um avatar por ele próprio. Ele não fica preso. Eu vou ajudar a humanidade porque eu quero e não porque alguém disse que eu tenho que ser. Uhum. Os avatares vêm por uma determinação. Você vai vir em meu nome para ser o avatar, o avatar Kalki, bababá. Não. Eu vou por... É o Homem-Aranha da Marvel, que é o amigão da vizinhança que vem ajudar. Por aquele ele se sente bem. Ele se sente bem e não receber nada em troca. Eu quero ajudar quem está precisando. A emanação da deidade do ser. Certo? A deidade é pura por causa disso. Perfeito. Não há um segundo interesse. Aí o que a gente faz com a deidade? Um barganha tudo que Deus... se Deus não me der uma casa, um apartamento, um bom salário, eu não acredito em Deus. É a barganha que a gente faz e é um crime, do ponto de vista kármico, isso é muito complicado, que a gente está o tempo todo fazendo isso. Por mais que a gente não admita o fato, mas funciona dessa forma.
E a Matrix espiritual, só voltando nela, por mais que a gente entenda esse seu lado, que existe de fato um aprisionamento, né, um controle no fundo do fundo do fundo, não deixa de ser uma porta de entrada muito interessante para a pessoa se despertar, concorda? Na verdade, sim. E eles estimulam isso. Sim. Os dominadores estimulam que você entre na Matrix espiritual. Porque uma técnica de meditação que você começa a fazer, ou um livro de filosofia que você começa a refletir, isso pode abrir portas dentro de você. Mas qual é o problema depois? Você fica preso numa bolha, né? Eu tenho que, com todo respeito aos nossos irmãos espíritas, né? Eu só vou ao centro espírita para tomar paz. É um exemplo. E me sentir bem com o que o palestrante vai falar. E fazer o tratamento com chakras. Beleza, tem que ir mesmo, né? Porque ajuda. Mas aí você fica viciado. Uhum. Aí fica preso no circuito. É um sistema utilitário, não é uma libertação espiritual, né? Aí você vai na religião católica. Eu preciso ouvir a homilia do padre. E consumir a hóstia lá. Aí no culto neopentecostal, o evangélico, você tem que entender que a palavra de Deus está na Bíblia. E se eu questionar o pastor, eu estou no inferno. É até hoje assim. Estamos no século XXI e o discurso ele é anacrônico, atrasado, retrógrado, porque uma egrégora não alimentada por novas formas mentais é aprisionante. As egrégoras obsoletas são um câncer para a humanidade. Uhum. Porque são formas mentais que a gente está jogando no éter e que a gente está... É um feedback o tempo todo. Crer. Aí você crê e não tem o esforço de compreender o porquê que você está crendo. Então, aí me surgiu uma dúvida interessante. As egrégoras obsoletas são um câncer para a humanidade. Se surgisse um novo avatar agora, com essa visão da deidade, falando eu quero ajudar porque eu quero ajudar, não por buscar algo em troca. Se surgisse um novo avatar agora, ele poderia fundar um sistema bom para ser seguido. Ou isso também cairia nessa armadilha da Matrix espiritual? Infelizmente, isso cairia na Matrix espiritual novamente. Por que se ele viria de um avatar? Porque o ser humano ainda não se tornou devidamente hábil em entender isso aí que você está colocando. Mesmo que um avatar venha, e existem avatares hoje na Terra sem holofotes, fazendo um trabalho que vão ter repercussão daqui a 100, 200, 300, 400 anos. Ele vem com esse objetivo. E todos vieram, na verdade, com esse objetivo, se a gente for entender. Um Siddhartha Gautama com as 4 nobres verdades, né? E o octuplo caminho, aquilo ali liberta o ser humano da roda do Sansara, cara. Do universo todo. Mas qual é o problema? A gente transformou a filosofia de vida de Siddhartha Gautama em religião. Porque não era religião, era filosofia de vida. O cristianismo não começou como religião, começou como estudo de doutrinas filosóficas que antes os, digamos assim, primeiros estudiosos do que João Batista estudava com os essênios, né? Aquilo foi se transformando em filosofia, aí virou no século III, né? Na verdade no século IV, com Constantino, que é o imperador de Roma. E eu vou ser bem chato aos católicos irmãos, nossos irmãos agora, mas os católicos não têm uma religião, têm um império até hoje regendo, porque é o imperador, o Papa de Roma. Não é uma religião necessariamente, é uma religião fabricada, infelizmente. Então, esses avatares, Arthur, eles têm um problema, é por isso que eles têm muito receio de atuar diretamente com o ser humano, porque eles sabem que enquanto não houver maturidade psicológica, não vai ter liberdade plena. Vai ser uma bolha novamente. Agora, ao mesmo tempo, eles precisam, contraditoriamente, fazer alguma coisa. Senão, se Voltaire dizia, grande filósofo renascentista, se os mistérios não existissem na face da Terra, as escolas de sabedoria, as escolas iniciáticas que ele se referia, a humanidade estava entregue à barbárie. Então é preciso que hajam sim Jivanmuktas, avatares, despertadores, porque eles movimentam a massa. O objetivo, às vezes, é movimentar. Para que alguém como Arthur, como Ricardo, possam... Opa, peraí, alguma coisa em mim está diferente agora. É aquele clique que já faz que você tenha um outro tipo de visão, de perspectiva de mundo. Então o despertar não é para todos?
infelizmente, não é para todos, nem em um período extenso de um ciclo longo, não é. É apenas um grupo que se beneficia, não é se beneficia, é um grupo que desperta. Aí, no próximo ciclo cósmico, eu que não consegui despertar e fiquei atrás do Arthur ou do Ricardo, e eles foram muito além, eu só vou despertar num outro ciclo. Porque a evolução é distinta, nem todos estão no mesmo time. Sim. E essas pessoas que se libertaram, o que acontece com elas? Com Aí quem despertou? Aí vai depender. Porque depois que você de fato se liberta, você não tem mais nada a reger sua consciência. Você pode querer criar mundos como Javé criou. Mundos? Realidades. Você pode apenas simplesmente voltar ao seio do Pai e Mãe amantíssimo e ficar com ele. Você pode literalmente fazer da sua estrada evolutiva agora o que você desejar. Agora, o grau de responsabilidade de quem realmente desperta, e o que é isso? É dominar, é ter o domínio pleno da sua soberania. É você criar uma soberania espiritual em torno dos seus 4 elementos. Do quaternário inferior. Corpo físico, astral, mental, corpo mental superior. Você domina a si próprio. Aí você se torna um ser desperto. De verdade. Se o Arthur quiser agora me empurrar, e se eu tiver num frame de segundo uma reatividade de oposição a ele, claro, é uma atitude que não se deve fazer, mas se eu tiver, eu já não estou desperto, porque eu não estou controlando minhas emoções. Eu tenho que ficar meio que numa situação de uma boa frieza emocional. Ele me deu o empurrão, eu fiquei na minha. Eu não esbocei nenhuma reação, não sei ficar olhando para ele. E ele vai ficar esperando reagir, eu não vou reagir. Aí eu quebro a energia dele só pelo fato de eu não fazer nada. Um desperto age dessa forma. Só que não tem como a gente saber, porque como a evolução é infinita, tem gente que já despertou aí que a gente não sabe mais o que se tornou. Javé preferiu criar realidades. E antes dele criar esse universo problema, segundo a revelação cósmica, ele já havia criado outros universos sem o grau de problema que esse criou, porque neste que ele criou com um alto grau de complexidade que ele não tinha capacidade de suportar.